Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho proposto pela nossa igreja para a terça-feira da Semana Santa. Ele se encontra lá em João, capítulo 13, versículo de 21 a 33 e versículo 36 até o 38, que diz assim: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: Compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amado irmão, amada irmã, eu quero trabalhar com vocês desde o versículo 30 em diante. Primeira coisa, quando Judas saiu imediatamente para trair Jesus, que é isso que nós já sabemos, João coloca: era noite. A noite é a ausência de luz. Lá na primeira leitura, o servo do Senhor, que a gente entende que é o próprio Jesus, ele é luz das nações. Se aqui, quando Judas vai embora, automaticamente era noite, essa noite que João deseja trazer para a gente é para refletir: Cristo não estava presente. Ele não estava iluminando a mente de Judas, nem iluminando o coração de Judas. E, na verdade, um coração que está imerso no pecado, ele é um coração que está à noite. Eu até trouxe aqui uma citação de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer que o amor a si mesmo, o pecado seria um amor a si mesmo até que você despreze Deus. Então você pensa em si o tempo todo, até que você esquece de Deus, despreza Deus. Isso é o pecado. Na verdade, o que é que acontece, a gente já conhece, o restante do contexto todinho, é que Judas ele só pensa em si. Inclusive ele vende, dá Jesus por dinheiro, porque ele pensa em si, ao ponto de desprezar Deus. Só que é interessante que quando acontece isso, quando Judas sai, Jesus diz que agora foi glorificado o Filho do Homem. Ele fala no passado. Isso traz uma conotação de que é nesse momento, veja, é no momento de maior escuridão, é no momento de maior dor, é no momento de maior traição que a glorificação vem. Isso traz uma lição para as nossas vidas. Às vezes a gente acha que a glorificação está no momento bom, no bem bom da vida, mas não. São nos piores momentos em que a glória de Deus é manifesta, em que a mão de Deus aparece para conosco. Eu assisti uma aula um pouco antes de gravar esse vídeo sobre a espiritualidade do Pentateuco, e a grande reflexão é essa. Por exemplo, o povo lá do Pentateuco gostava de tentar Deus, porque quando tentava, ou seja, quando chegava nos extremos, o poder de Deus aparecia. A gente não deve tentar Deus, mas devemos entender que nos momentos de escuridão é que a luz dele brilha mais ainda. E aí, é interessante também um diálogo que Pedro vai ter com Jesus. Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Aí Jesus vai dizer: você não vai poder agora, mas mais tarde você vai. E aí Pedro vem, impulsivo, diz: Senhor, porque eu não posso te seguir agora, eu darei a minha vida por ti. Eu queria comentar isso porque Pedro vem com aquela fé imatura. Eu vou dar minha vida por ti, mas instantes depois ele nega Jesus 3 vezes.
Só que é interessante fazer um paralelo, né, entre Judas e Pedro. Eu faço essa grande reflexão para você. Quem é você na história? Judas ou você é Pedro? E por que essa pergunta? Porque se nós pararmos para analisar, os dois tinham uma fé muito infantil, muito imatura, né? Por quê? Por um lado, ambos não tinham experimentado ainda a ressurreição. Eles tinham uma fé ainda pré-pascal. Eles não tinham uma compreensão profunda de todas as realidades. Eles eram pessoas que estavam no segmento, ainda estavam sendo preparados por Jesus. Só que, mesmo com uma fé tão imatura, né, a gente percebe que, por um lado, Judas, ele tem um completo olhar, né, egoísta. Enquanto que Pedro, ele tem um olhar que sai de si. Porque ele vai dizer, inclusive, eu darei a minha vida por ti. Enquanto Judas tem um olhar egoísta, Pedro tem um olhar não egoísta, tem um olhar de doação. Claro que você pode chegar e dizer assim, mas José Lucas, Pedro depois vem e nega Jesus 3 vezes. Isso aqui apenas nos remete também que nós, enquanto igreja, muitas vezes somos assim. Nós chegamos, dizemos que vamos fazer aquilo, nós negamos Jesus 3 vezes pelas nossas fraquezas. Mas o que importa é que no coração de Pedro, mesmo diante daquela negação que ele teve, depois ele se arrepende. É melhor termos uma fé, talvez como a de Pedro, muito impulsiva, e que depois a gente tenha que cair, mas após a queda nós levantemos, do que sermos como Judas, que foi tão egoísta, pensou tão apenas em si, se fechou tanto, que depois a própria Bíblia vai relatar que ele acabou se matando. Aquele que é muito cheio de si, não compreende qual é o verdadeiro sentido da vida. Nós fomos criados para amar a Deus, acima de tudo, servir a Ele e, portanto, é uma vida de doação aos irmãos e ao Senhor. Essa tem que ser a nossa compreensão. Que esse Evangelho da Terça-feira Santa nos leve a entender que o grande mistério da nossa vida é o mistério da kenosis. Somos convidados, assim como Jesus doou tudo de si, nós também somos chamados a entrar nessa kenosis e dar tudo de nós aos outros. Mesmo com as nossas limitações, não tem problema que nós sejamos como Pedro e acabemos daqui a pouquinho negando Jesus, porque a sua misericórdia sempre está pronta a nos perdoar e nos acolher. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desta reflexão e te aguardo, né, nessa terça-feira, onde à noite já vão sair as reflexões da Quarta-feira Santa. E de antemão já te lembro que tudo já saiu aqui do Tríduo Pascal, tá bom? Já está no canal a Quinta Santa, a Sexta Santa, o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa. Então você que ainda não acompanhou, corre, assiste e já se prepara melhor para estas celebrações. Que Deus te abençoe e até mais.